Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Meus queridos, minhas queridinhas, vocês sabem, o poder criativo universal, conhecido por muitos como Deus igualmente, nos criou com um propósito de que no futuro, à medida que as nossas consciências fossem se expandindo, fossem se esclarecendo e tomando consciência, ciência, entendimento e autonomia da sua origem, ou seja, que a nossa consciência é oriunda, é proveniente da consciência cósmica universal, o objetivo de nossa criação, o propósito para o qual todos nós somos criados, foi para que no futuro, quando tivéssemos essa consciência, pudéssemos replicar, a partir da nossa individualidade, a natureza do poder criativo amoroso, que é crescimento, nutrição, proteção, sobrevivência, cura, ritmo, não é verdade? Lei e ordem e tudo o mais. O poder criativo universal trabalha para criar beleza, saúde e conforto, para gerar bem-estar. Imagine que à medida que o espírito vai se estabelecendo sintonia com essa criatividade divina, com esse poder criativo divino, a partir do momento que a criatura vai tomando mais posse, vai tomando mais consciência da presença do Criador em si, começa a acontecer um movimento. A nossa vida passa a ser a nossa existência, passa a ser motivo de bênçãos para as demais vidas que nos circundam, para as demais vidas ao nosso redor. Quanto mais estamos inseridos em um ambiente e mais a nossa presença se faz sentir, se faz perceber, e a nossa ausência se faz sentir e se faz perceber ainda com mais força, significa que estamos cada dia mais dentro do fluxo sagrado da existência. Somos percebidos ainda que mesmo nós ou mesmo os outros não estejam cientes disso, mas a nossa presença ou a nossa ausência se tornam tão perceptíveis pelo valor que a nossa presença gera no ambiente quando estamos presentes, e o valor que geramos é tão valoroso que na nossa ausência, quando faltamos, esse vazio que fica da nossa ausência é muito claro, como se gerasse uma deficiência muito grande. Quanto mais isso vai acontecendo, mais vamos nos percebendo. Às vezes a gente não percebe, né? E às vezes nem os outros são cientes, mas a nossa presença se tornou indispensável para o meio. Não que não seja substituível, no sentido de substituição, assim, só você é você. É claro, outros podem fazer o que você faz, não como você faz. Mas a nossa presença, ela traz o nosso DNA, a nossa maneira de fazer e a nossa comunhão única com o Criador. Entende o que queremos dizer aqui? Então imagine que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está ascensionando cada vez mais em níveis cada vez maiores de entendimento sobre si próprio, sobre o que é o Criador. Veja, o trabalho da nossa encarnação, seja essa ou qualquer outra, é tomar
consciência e ter autonomia sobre o entendimento de Deus em nós. Quanto mais a gente vai compreendendo o Criador, nos unificando ao Criador, veja, ninguém compreenderá o Criador em seu inteiro teor. Mas chegará momentos na nossa existência que vamos atingindo picos cada vez mais altos de comunhão com Deus, que a gente começa de fato a entender o porquê é de tal jeito, não em seu inteiro teor, nunca em seu inteiro teor, mas se entende um pouco, se compreende um pouco o Criador. Ele passa a ser menos nebuloso, ele passa a ser menos misterioso. É um mistério em si mesmo, mas vai se tornando cada dia menos para nós, à medida que nos tornamos um mistério com ele. Dá para entender isso? Estamos manifestando partes do divino que são em si mesmo um mistério também. Estamos dando vida a isso, e à medida que nos tornamos um mistério com ele, porque nos unificando cada dia mais com ele. E quanto mais nos unificamos com ele, mais para o vulgo, né? Mais para a população comum, que está muito obscurecida pela ignorância, mas nós igualmente nos tornamos algo de difícil compreensão. Porque os nossos atos, as nossas escolhas passam a cada vez mais, quanto mais em afinidade com o Pai, mais a nossa atitude parece estranha, parece incompreensível, mais as nossas ações parecem distantes de um raciocínio lógico. É muito comum espíritos de grande envergadura espiritual que comungam de uma união com o Criador indescritível, inexplicável para quem ainda não a alcançou, serem compreendidos, serem tidos pelas pessoas, em sua grande maioria, como malucas, como doidas, despirocadas, doentes mentais. E de maneira alguma o são. É o oposto. Enxergam com absoluta clareza, enxergam coisas que a maioria não enxerga. Tem o esclarecimento do Pai de coisas que a maioria não tem. Não porque sejam melhores, não porque sejam superiores, né? Superiores sim, mas melhores não. Não por isso, mas porque já se tornaram um canal límpido. As inspirações que Deus emana para essa pessoa, ele também emana 24 horas para todos. Desejoso, ansioso de que a gente abra o canal em algum momento para que as inspirações possam entrar. Às vezes você está num dia corrido, você está meio pistola com alguma situação, aí você escuta uma música que eleva a sua vibração, aí abriu o campo, aí elevou a sua vibração, você fala, poxa, Deus, né? Deus é maravilhoso. Você pensou isso, pum! É o momento que o Criador precisa para introduzir um pensamento, para introduzir uma nova percepção, um novo olhar sobre alguma coisa. Muitas vezes, aquilo que você estava ansioso, estava angustiado em relação a alguma situação. Você, em algum momento no seu dia, deu uma afastada do ciclo vicioso da Matrix, você deu uma distanciadazinha, e nessa distanciadazinha que você deu, Deus conseguiu adentrar. Falávamos que toda a criatura foi gerada com um propósito único de, através da sua individualidade, manifestar a natureza do Criador, de crescimento, de nutrição, de alimentação física, mental, espiritual, de proteção, de sobrevivência, de satisfação de todas as necessidades, de ritmo, de beleza, dentro de um sistema de lei e ordem incorruptível,
imutável, infalível, correto em si próprio, perfeito em si mesmo. Todos nós estamos aqui no anseio de, primeiro, entender o que na nossa consciência não nos pertence. O que nos meus hábitos, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, o que em mim mesmo não é meu mesmo. Dá para entender isso? O que em mim mesmo não é meu mesmo. Entendendo isso, tomando consciência de que às vezes a maneira como eu falo parece estranha, não parece minha. A maneira como eu me porto me parece estranha, não parece eu. Não me parece eu no meu juízo perfeito. Os meus pensamentos e os meus sentimentos, por mais que eu sinta, me parecem estranhos. Estão tão na contramão dos meus objetivos de elevação. Estão tão na contramão das minhas buscas por uma sincera felicidade e de uma vida verdadeiramente harmoniosa com o meio o qual estou inserido. Essa maneira de ser, de pensar e de sentir parece-me estranha a mim mesmo, embora parta de mim mesmo. Olha só. Parece que o hospedeiro começou a tomar consciência da existência de uma comunidade de vírus conscienciais. Uma comunidade de vírus conscienciais que foram se introjetando silenciosamente na sua consciência matriz e se proliferando, corrompendo a consciência matriz, corrompendo os pensar, o sentir, o ser, fazendo com que o ser tomasse atitudes distantes daquilo que o ser verdadeiramente desejaria, entenderia como, poxa, eu estou expressando-me de uma maneira que faz sentido para mim. Eu me vejo nesse jeito de falar, eu me vejo nesse jeito de me portar, eu me vejo nesse jeito de me vestir, eu me vejo nesse jeito de me calar, de me posicionar, de dizer sim ou não. Eu me vejo nesse pensamento, eu me vejo nessa emoção. O hospedeiro, você começou a tomar consciência de uma comunidade de vírus conscienciais. Vírus que em dado momento da sua existência cósmica, da sua encarnação, ou mesmo em períodos na erraticidade, no plano espiritual, no período entre vidas, porque não é porque você está desencarnado que você se tornou Arcanjo Miguel. Você tem mais consciência, você tende a ter mais lucidez, tende, porque vê mais, porque enxerga mais, porque sente mais, porque a brutalidade do corpo físico não está mais solapando as faculdades do espírito. Mas é claro, existem espíritos desencarnados e espíritos desencarnados. Existem potenciais, virtudes espirituais que um espírito desencarnado vivencia e que o outro não vivencia, porque um é mais evoluído que o outro. Então, até mesmo fora do corpo, até mesmo com o corpo espiritual, o corpo perispirídico, ou mesmo o corpo mental superior, que seja, mesmo o búdico ou o átmico, que existem espíritos com o corpo átmico que sentem e enxergam de um jeito X e um outro que sente e enxerga de um jeito Y. Porque é mais velho, porque é mais maduro, porque está há mais tempo gozando e experimentando as possibilidades daquele corpo.
Então não é porque estou fora do corpo físico que estou experimentando todo o potencial do corpo perispirídico, do corpo astral, do psicossoma, ou corpo psicossomático. É importante que se entenda. Porque não é porque estou no corpo físico que estou experimentando todo o potencial de manifestação e de experimentação do corpo físico. É importante que se entenda. E é importante que se questione com uma frequência considerável se eu estou experimentando tudo o que se possa experimentar com esse corpo naquele momento qual eu experimento. Será que estou degustando essa experiência com todo o potencial que esse corpo físico me possibilita nesse instante? Será que sim? Será que não? O que será? O que será que será? Não é verdade? A meta ao qual todos nós fomos criados, manifestar no futuro, quando já estivermos nos tornado um com essa realidade consciencial do Criador, quando já tivermos nos tornado um recipiente límpido, um instrumento eficiente na mão do poder criativo universal, a meta para o qual nos encaminhamos desde agora na nossa imperfeição é manifestar a sua natureza. É gerar no futuro, por meio da nossa mente, do nosso coração, do que pensamos e do que sentimos, beleza, saúde e bem-estar para todos. Ora, eu não preciso aguardar esse momento no futuro. E esse futuro é um futuro distante, porque a perfeição não é como nós a idealizamos aqui. Mas eu não preciso ser verdadeiramente perfeito para dar os primeiros passos e para dar os primeiros sinais de uma comunhão com o Criador. Eu não preciso ser verdadeiramente perfeito para isso. Todo o instante em que eu estou em um ambiente, que eu estou numa situação, que eu estou envolvido em um atrito, eu posso clamar a presença do Pai na minha consciência, clamando a Ele que a dilate, que a expanda e que me apresente um caminho diferente, um caminho melhor, um caminho mais cósmico para lidar com aquele empecilho, para lidar com aquele inconveniente, para lidar com aquilo que me causa dor, para lidar com o desafeto que eu me percebi sentindo de alguém. Quanto mais estamos buscando nos elevar, quanto mais estamos procurando nos elevar, mais nos dói quando parte de nós a antipatia de alguém. Mais nos dói. Mais dói em nós. Antes a gente olhava para alguém e falava, ai, não curtia aquela pessoa, a gente ficava numa boa. Mas aí apareceu alguém ou alguéns, e aí Deus foi entrando no nosso caminho de diferentes maneiras, através de diferentes bocas, através de diferentes palavras, mas que no fim todas comunicavam a mesma coisa. Deus foi falando para nós que não é normal a antipatia, que não é normal odiar, que não é normal ter ranço de ninguém. E aí aquilo vai entrando na gente. Uma verdade que o espírito conhece, mas que a mente animal não. Está no esquecimento. E aí a mensagem do espírito foi impregnando a consciência animal. E a consciência animal, toda vez que se manifesta, começa a entrar em atrito com a consciência espiritual. A consciência espiritual, quando a consciência animal vence a luta diária contra si própria, começa a se sentir mal, porque se percebe adotando comportamentos virulentos, fruto dessa comunidade de vírus conscienciais corruptores da verdade, da consciência,
corruptores de quem verdadeiramente somos, e aí aquilo vai gerando desconforto em nós. Vamos nos sentindo mal conosco mesmo. Vamos nos sentindo mal por pensar mal. Vamos nos sentindo mal por sentir o mal. Vamos nos sentindo mal por ver o mal. Vamos nos sentindo mal por escutar o mal. Vamos nos sentindo mal por agir mal, por ceder ao mal. Não só em pensamento, em sentimento, mas em conduta. Bendito seja, todos esses dias em que tomamos repugnância de nós mesmos, é sinal de que o antídoto contra essa comunidade de vírus que está há muito tempo impressa, impregnada, ajoujada na consciência verdadeira de quem você é, esse antídoto começou a agir, começou a atuar sobre tudo isso, começou a enfraquecê-lo, começou a afetá-lo, e o vírus, é claro, vai lutar contra isso. O vírus, é claro, é uma má forma de consciência e também quer viver, e também quer permanecer existindo, e também quer se proliferar, também quer, também deseja a vida, também deseja existir da maneira como ele é, um vírus destrutivo. Só não tem consciência de que é. Para ele, a destruição é o natural, porque ele é constituído de destruição. Ele é fruto de uma mentalidade destrutiva. Ele é proveniente dessa fonte. Toda coisa gera o seu igual e toda coisa procura o seu igual. Isso não é crime. Isso é assim. Falamos aqui de uma forma de existência artificial, mas ainda uma forma de vida. Um vírus, uma doença, que não tem ciência de que é uma doença, tem somente ciência de que é o que é. Não raciocina sobre o certo e errado. É um robô que recebeu comandos, que é fruto de um comando. Está atuando a partir desses códigos. Ponto. Diferente é o ser humano, que não é um robô, é um espírito, é uma consciência espiritual, fruto de uma fonte divina, fruto de uma fonte cósmica, fruto de uma fonte que é puro amor. E o que quer que faça, faz e sempre fez por amor. Age sempre por amor. É o amor em si mesmo. Atua para promover crescimento, alimentação, nutrição, saúde, sobrevivência, satisfação de necessidade, ritmo, dentro de um sistema de lei em ordem. Perfeito. O ser humano é fruto disso. Toda coisa gera o seu igual. E tudo aquilo que é criado de uma fonte X, Y ou Z pretende retornar a seu estado original. Por mais demoníaco que você seja, por mais distorcida que seja a sua consciência, por mais apagado que esteja a centelha dentro de si, no profundo da sua consciência, você anseia retornar para o seu estado original de unidade com o Criador, com o Todo-Poderoso, com o poder criativo, inteligente e amoroso. Não dá para fugir disso. Perceba que até os demoníacos, mais demoníacos de todos, eles têm uma adoração com a criação. Eles querem reproduzir um novo mundo. É uma doença, é um distúrbio. Mas você não consegue fugir da origem de quem você é. Tá corrompido, tá contaminado, tá distorcido, tá fora de si.
mas anseia-se aquele estado de onipotência, anseia aquele estado de onipresença. Um equívoco da criatura, que apesar de ter sido parida do Criador, ainda é criatura. Pariu uma criança. Eu estou presente nesse filho como esse pai. Como todos aqueles que corroboram também para a sua criação. Mas eu sou eu. Esse filho é esse filho. O Criador é o Criador. E a criatura é a criatura. Existe o Criador na criatura. Mas a criatura é a criatura. E o Criador é o Criador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que quer que a criatura faça, ela só poderá fazer por intermédio do Criador. Quanto mais você está em estado de harmonia com o meio no qual você está inserido, quanto mais a sua existência é motivo de bênçãos para outras existências, mais o poder criativo, amoroso, universal atua. Mais você pode atuar nesse poder. Porque esse poder, o poder da consciência criativa universal, é o próprio amor. Então, quanto mais você ama, mais você manifesta, mais você pode fazer, mais te chega, mais você pode se movimentar. Porque tudo o que existe é o amor, tudo é fruto do amor. Então, quanto mais você quer se unificar à fonte, quanto mais você quer manifestar uma realidade incrível, que quer que seja ela, mais você poderá fazer se as suas intenções têm origens no amor. Porque aí as suas intenções têm origem na verdade. E a verdade cósmica, inteligente e amorosa, com certeza virá de encontro aos seus anseios, porque na verdade os seus anseios foram de encontro aos anseios da consciência inteligente e amorosa, o Criador, e os seus propósitos finalmente alinharam-se com a existência. É claro que o Pai não perderá a oportunidade. É evidente que ele não perderá a oportunidade de atuar a partir de você. Porque você é uma parte dele. E você finalmente decidiu que você quer cumprir o seu propósito na existência. De amar, de gerar beleza, de gerar paz, de gerar harmonia, de gerar felicidade, bem-estar, conforto. Ora, as coisas estão finalmente indo para os seus devidos lugares. É claro que a consciência universal amorosa não perderá a oportunidade de se manifestar. Porque ele ou ela gerou o teu espírito. E ele e ela está presente em toda a manifestação sua, em toda a sua manifestação que é compatível com ela. Falamos já, quando identificamos em alguém uma virtude, algo luminoso, uma capacidade, uma beleza, um arrojamento, um traquejo para lidar com isso, aquilo, outro, uma paciência, uma tolerância diferenciada, uma capacidade de educação às crianças ou mesmo aos adultos diferenciada, uma capacidade de se expressar diferenciado, uma capacidade de agir diferenciada. Essa é a própria manifestação do Criador. O Criador é o seu Criador, gerou o seu espírito e manifesta-se nas formas de consciência divinas que você dá vida. Entendendo, é claro, que existem níveis de tudo isso. Existem níveis de você manifestar a consciência divina. Você pode manifestar a consciência divina
um grau de paciência nível 10. Mas existem espíritos que têm uma paciência nível 100.000, que pra gente é como se fosse uma paciência infinita. Mas não é. Não é. Infinita é a paciência do Criador. Ah, mas eu me unifiquei com o Criador. Você se unificou com o Criador? Então a sua paciência tem de ser cada dia mais como a dele. Cada dia mais como a dele. A sua tolerância tende a ser cada dia mais como a dele. A sua seriedade para lidar com as coisas tendem a ser mais como a dele. A sua palavra, quando você promete algo, você tende a se tornar cada dia mais rigoroso com aquilo que você fala. Porque você está cada dia mais em comunhão com ele. E ele é aquela história. Direi eu e não cumprirei? Não. Se digo, cumprirei. Não virei eu. Não sou homem para que minta, tampouco filho do homem para que me arrependa. Se disse eu, cumprirei. Se decidi eu, não voltarei atrás da minha decisão. Porque não sou homem, tampouco sou espírito. Eu crio espíritos. É bem diferente. Não existe nada de humano em mim. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma atitude humana em mim. Ora, isso nos leva a uma reflexão interessante. O que é o divino e o que é o humano, não é? Porque muitas vezes manifestamos condutas que achamos que talvez sejam humanas, mas às vezes estão tão em afinidade com o Criador. Olha isso. Olha isso. Não existe nada de humano no Pai. Não existe nenhuma matriz de pensamento humana no Pai, de conduta no Pai, porque ele não é humano. Ele não é sequer espírito dessa forma assim, dessa forma assim. Nem isso ele é. Já foi dito que tentar definir o Criador, tentar compreendê-lo em seu inteiro teor, não só é uma ingenuidade, como, dependendo da situação, é até uma insanidade. Porque a eternidade, a infinidade cósmicas não será suficiente para tomar consciência plena e total daquilo que ele é. É claro, podemos não saber verdadeiramente o que ele é, mas sabemos o que ele certamente não é. E isso já é muita coisa. Conseguimos, tendo consciência daquilo que ele não é, identificar nas nossas ações quando elas estão distantes ou próximas dele. Poxa, estava aqui numa situação, aconteceu uma situação, uma pessoa fez alguma coisa comigo, pô, não curti não. Fiquei bolado, fiquei chateado com o que aconteceu. De um jeito negativo. Pensei mal daquela pessoa. Desejei que ela travasse a língua dentro da boca e sufocasse. Poxa, eu acho que isso está bem distante do Pai. Está bem distante dele. Está profundamente distante dele. Acho que me distanciei um pouco dele nesse momento. Me distanciei consideravelmente dele nesse momento. Me distanciei dele e me aproximei do quê? Me distanciei dele e me aproximei do quê? De uma outra forma de existência, de uma outra forma de pensamento, de consciência. Uma forma de consciência e de existência bestializada, doentia, animal. Poxa, eu acredito que aqui a vida não bate, o sol não chega e o fluxo não flui.
Acho que preciso remodelar um pouco o meu pensar. Por quê? Porque somos fruto da consciência divina. E não há, portanto, escapatória para aquilo que pensamos, para aquilo que sentimos, para aquilo o que falamos. Por quê? Criamos com o que imaginamos. Só o fato de eu estar aqui agora, desejando a morte do Josézinho, isso já é um comando na minha própria consciência, na consciência cósmica universal, porque tudo está interligado, de que algo em mim se crê um demônio, se crê algo negativo. Digo demônio para que se entenda, algo trevoso. Porque se eu não acreditasse em algum lugar em mim que eu sou ruim, eu não agiria assim. Porque em algum lugar em mim eu acredito e talvez seja até conivente com a ideia de ser mal, eu ajo assim. Tudo aquilo que eu acredito ser, seja isso bom ou mal, naquilo eu me tornarei irremediavelmente de um jeito ou de outro. É diferente quando eu, ainda que me perceba mal ou que me ache mal, creia que eu sou mal, na minha essência eu sou mal, mesmo que isso seja assim, mesmo que existam pessoas que pensem dessa maneira, é diferente quando essas pessoas, tocadas à luz de um esclarecimento um pouco melhorzinho, falam, Clara, realmente eu estou agindo assim, mas não é que eu sou assim. Eu fui adotando condutas dessa maneira. Estou assim, estou assim. É diferente. Não que eu seja assim. Mas se estou assim, posso deixar de ser assim. Porque se eu sou fruto de uma consciência que é pura criatividade e que cria de toda a eternidade, a todo instante, a todo tempo, sempre foi assim, isso é imutável, eu posso começar a criar uma nova realidade para mim, uma nova forma de pensar, de sentir, de agir, de falar. Uma forma mais em sintonia com o que ele é, com o que ela, ele é. O Criador, a Criadora, a fonte de todas as coisas. Isso é bem diferente. Ah, mas eu acredito que eu sou ruim mesmo, eu vejo, tal, legal. Não tem problema. O importante é que no anseio sincero, você peça ao Criador para que te auxilie a enxergar claro. Porque se você, repito, é fruto de uma fonte que é puro amor, essencialmente você é puro amor. Então não é correto que você creia que você é mal. Se você crê que você é mal, isso já é perceba, isso já é um ruído nessa consciência. Isso já é uma ilusão comprada. Não importa que você está a vidas agindo assim. Realmente, você está a vidas tendo uma crença de maldade. Você está a vidas, portanto, agindo muito mal. Sendo verdadeiramente mal em muitos momentos. Tudo bem. Isso faz parte. Isso faz parte. Só que você precisa entender que isso é assim pelo hábito. Se pelo hábito você se fez treva, pelo hábito você vai deixar de ser trevas. Até porque você nunca foi verdadeiramente trevas. Dá para entender isso? Então, se o hábito trouxe à sua consciência um véu grosso que te obscureceu e que te distanciou da luz da razão, da luz da verdade, da luz do amor que o Criador é e que você nele é também, é através do hábito. É lutando contra isso, trabalhando contra isso, diariamente negando essas afirmações que, falamos, são formas de consciência também que querem viver. Consciências artificiais, que querem viver, que querem existir e que trabalharão a todo tempo e a todo instante para viver e para existir. Faz parte, normal. Só que você tem que saber.
Você vai escutar uma consciência artificial ou você escutará uma consciência verdadeira, a consciência do Espírito, norteada pelo Pai? A verdadeira verdade, a única verdade que há. É só isso que precisa. Jesus nos fala, nas cartas de Cristo, que quando ele entendeu tudo isso, no deserto, quando iluminou-se, ele ficou feliz. Ele falou, cara, tranquilo, então as pessoas nascem luz e elas vão adotando crenças e hábitos e condutas, vão se acorrentando em condutas egoístas, vão se distanciando do verdadeiro amor. Só que isso não é assim, porque você é luz. Então, na verdade, você é luz, mas você vai adotando hábitos e condutas que vão te revestindo, como se fossem ataduras, vão te obscurecendo a visão espiritual. Isso é longe, hein? Nossa, isso vai para muitos lugares, hein? E aí você vai adotando condutas egoístas, que são como correntes, que te chumbam no chão, te chumbam na terra, te chumbam, te aprisionam um ao outro, num ciclo de ódio. E quanto mais ódio, mais aperta essa corrente. Quanto mais uma visão ilusória você alimenta, mais isso vai te aprisionando, mais te aprisiona, mais te aprisiona. Jesus percebeu, quando o Criador mostrou para ele tudo isso, Jesus falou assim, cara, se então é isso que aconteceu, vai ser fácil resolver, é só parar de alimentar isso, olha isso. Olha para você ver. Gente, isso é sério, hein? Isso é sério. Cara, se no fundo as pessoas na verdade são luz, mas isso está obscurecido por condutas e hábitos recorrentes, é só parar de alimentar as condutas e os hábitos recorrentes, que as ataduras vão saindo e que as correntes vão se soltando. Porque são ataduras e correntes que se moldam ao espírito mentalmente por uma questão chamada afinidade e sintonia. Quando eu paro de ter sintonia com essas correntes e com essas ataduras obscurecedoras, não tem mais o que fazer, tá tudo resolvido, porque elas vão soltar de mim naturalmente e a luz luminosa que eu sou brilhará. Olha que fácil. E ele diz mais, ele diz, bom, então bastam as pessoas terem acesso aos conhecimentos que eu tenho e seguirem as minhas instruções. Qual é a instrução do Cristo em relação a tudo isso? A instrução do Cristo é tão somente a seguinte, cara, tô aqui, passou um pensamento mal na minha mente agora. É no ato, não é esperado nem nada, é no ato. Se reunir com o Criador, identificar o pensamento e falar, Senhor, me auxilie me auxilie a retornar à matriz original, algo assim. Me auxilie, impregne a minha consciência humana com a sua natureza divina e a eleve até ti. Só isso. Só isso. Tomar consciência daquilo que é ilusão e daquilo que é verdade. E quando a ilusão começar a se manifestar de novo, é voltar o pensamento pro Criador na hora. Cara, eu tô numa ilusão grande, entrei num vórtice ilusório de novo. Ele mesmo entrava direto. Porque você tá na terra, você tá no esquecimento, tem o vírus do esquecimento que paira, e mesmo quando você tá, tô despertando, tem momento que você esquece. Você entra no fluxo das coisas, você esquece. Mesmo você que tá procurando Deus, mesmo você que fala de ET, fala com ET, fala de Egalê, mesmo você, acontece. É normal. É normal. É um sistema contra a luz tão grande, tão eficiente, que é o tempo inteiro tem que reafirmar a realidade do espírito para si. É o tempo inteiro estar em algum ambiente, vivendo alguma situação, por pior que a situação seja, ou por melhor que seja, e entender que existe uma visão mais elevada sobre aquilo, que aquilo tem camadas,
que nada é simples assim, que tudo responde a algo que o antecede, tudo é fruto de algo maior. E que se eu estiver atento, enxergando tudo isso, eu consigo atuar sobre isso. Eu consigo agir ao invés de reagir. Basta, pensava o G na época. Pô, será fácil. Basta que tenha os meus conhecimentos e sigam as minhas instruções. Que é não ceder à ilusão. Que é perceber a ilusão e acreditar que ela é uma ilusão. Isso é uma questão, hein? Perceber a ilusão e acreditar que é ilusão. Porque existem momentos, escuta o que eu vou falar, que você está vivendo o seu processo de despertar espiritual, que você vai perceber coisas muito curiosas acontecendo com você. Você vai perceber, por exemplo, que o seu corpo, o seu espírito está bem, mas a sua mente está agitada. Mas você vai perceber que parece uma mentira. Você vai sentir às vezes vontade de chorar, mas você vai, cara, mas eu não quero chorar, mas aqui eu quero, e é muito real. Dá pra entender isso? É muito real. Mas o meu corpo, eu tô tranquilo, meu coração tá tudo no lugar. O que tá acontecendo? Parece uma mentira. É uma mentira. Mas é muito real. O que eu acredito? Eu acredito no corpo? Eu acredito nesse coração? Eu acredito no que eu creio? Eu acredito na mente que tá agitada, tá tipo, lá. Eu acredito no quê? No que eu acredito? E tem que ter comunhão com Deus. Então, somente isso. Não é verdade? E seguir as instruções. E acreditar que você é a luz. Porque você está há tanto tempo servindo as trevas que para você é natural, você entende isso, é natural que você acredite, eu sou treva pura. Mas não é treva. Tampouco treva pura. Você não veio de uma fonte de treva. Você não veio de uma fonte de treva. Então você não pode ser treva pura. Você pode estar pura treva. Mas que você é treva pura, não. Isso aí são outros 500. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende isso? Uhum. Tudo isso para dizer, meus queridinhos e minhas queridinhas, que tem uma passagem muito bonitinha nas cartas que o G fala assim: hoje, por mais imperfeito que sejam o comportamento do homem, no futuro, não existe absolutamente nada que seja impossível para ele. Porque ele é um com a consciência criativa universal. E a consciência criativa universal está em você. Ela te criou e ela está em você. E ela se manifesta em você toda vez que você acerta no agir. Toda vez que a sua conduta é reta. E é importante frisar que conduta reta não é conduta religiosa. Porque às vezes uma conduta reta, aqui para esse mundo, vai ser uma conduta doida. Mas não é. É a conduta que tinha que ser. Sem religião, sem dogma, sem fundamentalismo. Sem fanatismo religioso. É importante frisar isso. Porque às vezes a conduta reta não é o que as pessoas acham que é o reto. Às vezes a conduta reta é uma conduta mais impositiva. Mais impositiva, mais incisiva. Às vezes a retidão divina é aquela que tinha que ser. Porque às vezes as pessoas acham que conduta reta é ficar, meu irmãozinho. Não é assim que Deus age, não. Porque Deus, ele é a inteligência suprema de todas as coisas. E ele entende que uma situação é uma situação, outra situação é outra situação, um espírito é um espírito, outro espírito é outro espírito.
Eu não vou agir de um jeito X numa situação de puro pânico, puro desespero. Eu não vou agir do mesmo jeito se a situação for mais sutil, mais suave. Eu não vou falar manso com um bandido, um facínora, um criminoso que destruiu mundos, que abusou de mulheres e crianças, que matou gente. Eu não vou agir desse jeito, num jeito mansinho com essa pessoa. Agiu assim, detalhe, quer continuar agindo. Isso é importante que frise. Porque às vezes você fez tudo isso, mas você quer mudar. E tá se esforçando para isso. Aí você vai agir de um jeito um pouco diferente. E às vezes você não é nenhum facínora, já se redimiu, já tá bem, é um anjo. Vou berrar com um anjo? Vou gritar com um anjo? Vou expor o anjo a um ridículo, sendo que não tem necessidade? Sendo que ele entende manso, só falar, olha filho, não é porque você é anjo que você é perfeito. Ali você fez uma coisa que não achei que valeu. Ah, meu paizinho, realmente. E aí se resolve. Então é importante que se diga. Por mais imperfeito que sejam os nossos atos, não existe nada de impossível para nós no futuro quando compreendemos a verdade da existência. Que tudo é mental, tudo é pura criatividade e que não dá para fugir do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Não dá, porque a gente cria com o que a gente imagina, ou seja, é o tempo inteiro tomar consciência do que estamos pensando. É o tempo inteiro tomar consciência do que estamos imaginando. E ir um pouco além e refletir sobre a intenção daquilo. Ora, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou imaginando isso? De tudo o que eu poderia pensar, de tudo o que eu poderia imaginar. Por que eu estou pensando e imaginando justamente isso? Por quê? Por que eu estabeleci sintonia com essa consciência, com essa matriz de pensamento, de conduta tão trevosa, tão draconiana? Por quê? Algo em mim ainda afiniza com isso e tem que entender. E esse algo, essa conduta, esse pensar, esse sentir, repetimos, é uma forma de consciência em si mesma e que quer continuar existindo e que fará o que for preciso para existir. É a resistência que se fala. Poxa, decidi que quero virar gente. E é incrível que enquanto você não decidiu que queria virar gente, parecia que tudo estava fluindo muito bem. Parecia. Bem entre aspas. E aí você decide que você quer agir de acordo com a verdade universal, parece que você tem que matar cinco leão por dia, um dragão, um guaxinim, atravessar o deserto do Saara. Você vai, cara, o que aconteceu? É porque você está num mundo treva. Conectado com esse mundo treva. E o que quer que você faça para largar o mundo treva será combatido com fúria. Porque o mundo treva não quer perdê-lo. Porque você o sustenta. Você é parte de quem ele é. A Matrix. Então ela agirá com toda a sua força e colocará todos os seus instrumentos, encarnados e desencarnados, para frustrarem os seus objetivos de despertar, de acordar para a realidade do espírito. Assim é. Então você não está lutando só contra o seu anseio, só contra os seus padrões já estabelecidos de deterioração comportamental. Você está lutando contra os padrões e contra os pensamentos, sentimentos e imaginações de toda uma egrégora planetária dominada pelo mal, que se sustenta na mente de bilhões de seres. A comunidade espiritual da Terra é pelo menos 3 vezes maior do que a comunidade encarnada. Por aí você já tira
por aí você já tira, hein? Tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter ajuda espiritual mesmo. Porque mais que Deus, ninguém pode. Quem é que pode mais que Deus? Mais que Deus, ninguém. Não é verdade? É verdade, sim. É verdade, sim. Então, vamos nos alegrar. Alegremos-nos. Porque o reino dos céus está dentro de nós. Alegremos-nos, porque está ao alcance do nosso pensar mudar a nossa realidade. Alegremos-nos. Demandará esforço, mas a partir do momento em que isso se converter num hábito, será automático. Automaticamente identificaremos um pensamento que não é luz, uma conduta que não é luz, um sentimento que não é luz, e automaticamente o nosso pensamento vai repelir aquilo. Automaticamente, cada dia mais, estaremos mais no fluxo do Criador. E não tem julgamento por parte do Pai, porque Ele entende tudo isso. Todo pensamento impregnado de emoção, ele é uma semente de consciência, ou seja, corresponde a uma realidade energética, corresponde a uma realidade consciencial, mesmo espiritual, degenerada no caso, impressa na nossa consciência, que se aloja ali e finca as suas raízes e vai se conectando, impregnando todo o nosso pensar, vai contaminando, vai corrompendo tudo o que pode. Deus entende isso. Deus entende que por muitas vidas, no mal, na ignorância, fomos adotando esses padrões. Ele entende que quando a gente quer sair disso, a gente muitas vezes se coloca nisso de novo. E fala, caraca, de novo! E se sente mal. Mas não tem que se sentir mal. Tem que falar, ai pai, graças a Deus. Significa que algo de bom está acontecendo, que eu já estou percebendo isso. Antes eu não percebia, antes eu achava bacana, achava divertido, agora eu percebo, sei que não é bom, sei que é ruim, já tô repelindo. Obrigada, eu sei que tu me sondas. Amém. Olha coisa boa. Assim é. Então não tem que ter ódio de si e nem ódio dos outros, porque coitados, eles não têm nem ciência disso. Eles não têm ciência de que são escravos, que são cegos, que são uma manada de búfalos sendo orientada por toda uma matriz invisível, ilusória, sim, mas ainda assim uma forma de vida, que quer tão somente mantê-lo aqui para que ele seja pilha, para que ele continue servindo a propósitos escusos, para que ele esteja cada dia mais distante da realidade do espírito. Porque quanto mais na realidade do espírito, é mais um servindo o Pai na Matrix. E quanto mais as consciências vão se convertendo para o Criador, mais essa matriz ilusória, mais toda essa egrégora assustadoramente grande de mentes doentes vai ruindo. E vai se desesperando mais, porque quer viver. E quando você tem medo, você ataca. Assim é. Quando você tem medo, você ataca. Principalmente quando aquilo atenta contra a sua vida. Atenta contra o seu império, o seu legado. Você ataca. Não é por mal, não. É sobrevivência. Sobrevivência é uma das leis da existência. Por isso que esses espíritos não julgam. Por isso que o Pai não julga. Ele entende que não é por mal. Ele entende que muitas vezes você, por exemplo, está procurando a luz, está cada dia mais afinidade com a luz. E aí você entra em contato com uma pessoa que está muito nas trevas. Vai dar uma incompatibilidade energética na hora. Vocês vão se repelir automaticamente, não tem o que fazer. É assim, ponto. É uma realidade, ponto, acabou. Não tem o que falar. Ponto. É importante que se entenda.
Por mais que você esteja mal, não é pra ficar mal, é pra atuar no assunto. Pô, cara, percebi aqui que eu mesmo tô com ranço, eu mesmo tô repelindo, não devia. É trabalhar pra deixar, não adianta ficar... E o que vai resolver isso? Nada. A pessoa dificilmente vai mudar por si mesma. Ela precisará ver em você um comportamento diferente do dela. Verdadeiro. Que se tiver verdade, vai intrigar por si só. Vai intrigar por si só. Ela vai falar, meu, o que é isso? Como é que essa pessoa age desse jeito? Que coisa curiosa. Eu nunca vi alguém agindo assim. Eu tenho um ranço dessa pessoa, tenho um ódio, um nojo. Ela faz coisas que me causam desconforto. Causa desconforto. Porque está lembrando a centelha, né? Está lembrando a centelha que está ali apagada. A realidade, né? A centelha não esquece, mas está lembrando o espírito da realidade, está lembrando o espírito da presença da centelha. Porque naquele outro, a presença da centelha está um pouco mais viva, é um pouco mais forte, é um pouco mais presente. Então, está atuando no espírito. E a centelha de um fala a centelha do outro. E tá lembrando. Lembrando o jeito certo de agir, lembrando o jeito certo de pensar, lembrando o jeito certo de ser, o jeito certo de sentir, de se portar, de desejar, de intencionar. Isso causa curiosidade. Pode até ser que te odeie. Pode até ser que te odeie mais com o tempo, quanto mais verdade você manifestar. Mas acredite, com o tempo, mesmo que isso não desemboque nessa existência, com o tempo, a sua centelha terá falado tão no profundo a centelha do outro que você terá feito um bem indescritível para aquele espírito. Assim é. Você terá ajudado aquele espírito a relembrar a sua própria origem, a origem do seu ser. Assim é. E não tem o que fazer, é assim. Você, ficando no seu lugar, mantendo-se fiel à realidade do espírito, ajudou os outros a lembrarem quem eram. E o que você fez? Você bateu de porta em porta? Você distribuiu o panfleto? Você falou, tem uma palavra do Senhor para te entregar? Não. Você só foi fiel à realidade de quem você era. Só isso. Só. Você só repeliu o mal sempre que ele batia à sua porta. Você só foi compreensivo consigo mesmo quando você caía em tentação, digamos assim. Ao invés de ficar ali se chicoteando, se diminuindo, manifestando padrões de consciência que atuariam contra o seu progresso. Por que eu vou ficar falando que eu sou burro, que eu sou isso? Eu tô lutando contra mim. Um reino dividido não subsiste. Se o Criador, que é o Criador, não chama ninguém de burro, não chama ninguém de idiota, por que eu vou fazer isso comigo mesmo? Não é verdade? Por que é que eu vou fazer isso comigo mesmo? É um pouco sem propósito, não é verdade? É verdade, sim. Bom, meus queridinhos, guardemos então essa certeza, trabalhemos para ter uma boa semana, um bom dia, uma boa vida, não é verdade? Trabalhemos então para nos policiar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa conduta. Trabalhemos então para tomar consciência e posse da realidade do Criador em nós. Basta que aceitemos, acreditemos, né? Absorvamos e pratiquemos a verdade da existência. Aceite, absorva e pratique.
Não tem problema que no início você tenha oscilações, porque primeiro você está aceitando, né? Você tem que entender isso. Mas vai, se esforça aí, entre em comunhão com o Criador aí, rogue a Ele humildemente, que te esclareça a verdade, por mais estranha que ela possa te parecer. Tenha humildade. E certamente, quando você menos se der conta, você estará presenciando experiências e manifestando hábitos e condutas em si que você não imaginava ser possível, dado a elevação do ato, dado a elevação do pensamento. É Deus agindo em você. É você entrando em comunhão com Ele. É você tomando consciência dele em si. E depois disso, o céu é o limite. Aliás, limite não existe, não é verdade? É isso, meus queridinhos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.